olha só, estamos aqui de volta com o nosso quadro Sim ou Não. E todos os anos a Sociedade Brasileira de Queimaduras, ela destaca o mês de junho para falar sobre as maneiras de prevenção a queimaduras. Cerca de 1 milhão de pessoas são vítimas desse incidente. Todos os anos, viu? Esse é dado de todos os anos. E olha, na maioria das vezes é possível evitar isso. Por isso, a gente vai falar agora sobre a importância dessa campanha e da data do dia 6 de junho, que é o Dia Nacional de Luta contra Queimaduras. Neste ano, o tema é álcool e fogo, mantenha distanciamento. Aqui no nosso estúdio, nós vamos receber a enfermeira, que é especialista em tratamento de queimaduras e que vai falar com a gente sobre esse assunto agora. Quais são os tipos de queimaduras, como é que a gente deve prevenir esse tipo de acidente, principalmente álcool e fogo, né? Porque a gente está usando muito álcool agora nesse período de pandemia. Como tratar, quais são como que a gente deve procurar os serviços de urgência e o que é mito e o que é verdade. Então, já está aqui ao meu lado a Sâmia Oliveira, ela é enfermeira e a especialidade dela é estomaterapeuta, né? Estomaterapia. Estomaterapia. Exato, é um nome complicado, hein? Não é que fácil. Cuida de ferimentos, então, é isso? É uma especialidade dentro da área da enfermagem. A gente só cuida de 3 áreas: feridas, estomias e incontinência. E aí dentro dessas... O que são as estomias? As estomias são aquelas bolsas de colostomia que as pessoas têm que desviar o conteúdo fecal por algum motivo. E a parte de incontinência é aquela incontinência fecal, incontinência urinária. Mas lógico que dentro dessas 3 áreas a gente tende a ir para mais uma área. Então é estomaterapia. Estomaterapia. Eu sou mais apaixonada pela área de feridas. E daí a gente faz atendimento em todas essas áreas de feridas. E queimadura, como você falou mesmo, é uma média de 1 milhão de pessoas queimadas por ano. Isso no mundo? No mundo. É muita gente. Se você for perceber, principalmente nesses períodos agora. Agora nem tanto por conta da pandemia, mas antes, no período junino, era super comum. A gente tanto percebia no atendimento durante o mês que queimaduras na parte da mão por conta dos fogos de artifício. Nesse período de junho, das festas juninas, era super comum. E agora tem que ficar mais atento também por conta, não tem a festa junina, por conta da pandemia, mas tem o álcool em gel, o álcool líquido que fica ali sempre, a gente ali lidando com ele. Então, assim, Sâmia, eu queria te explicar que a gente tem um quadro Sim ou Não, que é mitos e verdades. Então, a gente tem algumas perguntas que a gente já fez. Eu queria soltar a primeira pergunta para poder saber. Olha só, a pergunta que a gente fez nas nossas redes sociais. Furar as bolhas da queimadura ajuda na rapidez da cicatrização? 15% disse que sim, 85% disse que não. E aí o nosso público acertou ou não? Eu vou passar para você a plaquinha agora, que aí você vai dizer aí o que é certo e o que é errado. A gente pode furar as bolinhas? Bom, e a minha resposta é não. Então o nosso público acertou. O público acertou. O público em geral, não pode estar estourando as bolhas. E eu vou te explicar o porquê. No momento que acontece a queimadura, a depender do grau dessa queimadura, acontece a formação da bolha. A queimadura por si só, ela é considerada como uma ferida infectada. Porém, no momento que acontece aquela queimadura, a gente compreende que aquela bolha e o conteúdo que está dentro daquela bolha são de bactérias da própria colonização da pele. Então, o que a gente orienta? Que a pessoa que está em casa, o leigo, na verdade, não profissional da área de saúde, não estoure essa bolha, porque, de uma certa forma, ela vai funcionar como se fosse um curativo biológico. Porém, isso retarda o processo de cicatrização. Então, o que a gente orienta? Se durante a queimadura você percebeu que tem várias bolhas, já é um indício de que essa queimadura ela é um pouco mais profunda. E se ela é um pouco mais profunda, você deve obrigatoriamente procurar um profissional da área de saúde. Por isso que a gente orienta que o leigo, na verdade, não estoure essa bolha, e sim procure a gente, um profissional da área de saúde, que aí sim nós vamos estourar essa bolha, tirar esse teto e colocar um curativo adequado. Em algumas situações, há necessidade, inclusive, de procedimento cirúrgico com cirurgião plástico. Para colocar uma pele artificial. Para que ele tire esse tecido morto que está embaixo, Em algumas situações se coloca curativo ou então já vai logo para o enxerto. Então, por isso é que a gente orienta que não deve ser estourado em casa. Formou bolha, tem que levar para um serviço de urgência, emergência, para que seja avaliado por um médico. Sâmia, vamos tentar fazer as respostas mais rápidas, tem várias perguntas e aí a gente ainda tem outras dúvidas aqui. Vamos lá. Olha só, nossa segunda pergunta da enquete. Lavar imediatamente o local da queimadura com água gelada diminui a dor? 65% diz que sim, 35% diz que não. Então, a minha resposta também vai ser não.
Tá? Eu lavava. Quando eu queimo, assim, eu já corro lá com água gelada e lavo. Você não pode lavar com água muito gelada, porque a depender da temperatura dessa água, também pode acontecer queimadura. Queimadura Porque também, a água gelada também queima. A água gelada também queima. Então, a orientação é água corrente e o mais abundante possível, em torno de mais ou menos 20 minutos. Ah, então na pia pode? Pode. Você chega lá na torneira, coloca o membro, o braço, a mão, enfim, ou num chuveiro, se for o corpo todo, em média 20 minutos, porque você vai conseguir resfriar, tá? As estruturas mais internas. Para poder não ficar queimando por dentro. Para poder não ficar queimando por dentro. Ah, sim. então tá. Eu só errava porque eu botava gelada. Gelada. Então tem que ser uma água mais ou menos em torno de uns 20 graus. A água da torneira da torneira pia. tá ótimo. Tá bom, então. Vamos para outra pergunta. Olha só. Clara de ovo faz bem para queimadura? 33% diz que sim, 67% diz que não. Clara realmente não é bom para queimadura. Não é bom para queimadura. Mas você já ouviu falar disso, né? Já, inclusive, dentro dessa área de tratamento de feridas, clara de ovo é utilizado para muitos curativos. Na verdade, não é indicado. Inclusive, ali se forma um meio de cultura. Você quer usar a clara de ovo para acelerar a cicatrização? Come o ovo. Não passa em cima, Não clara, passa né? em cima da ferida, come o ovo. Que é cru proteína. ou cru? Não, Cru ou cozido, né? Cozido, que é Tá proteína. Então vamos lá, olha outra pergunta. Eu me identifiquei com essa pergunta. Creme dental melhora a queimadura? 15% diz que sim e 85% diz que não. Olha que eu sou dos 15%. Eu acreditava que fazia bem. É verdade ou não? Não, realmente eles acertaram. Queimadura não, a pasta dental não interfere em nada no processo de cicatrização, tá? Então realmente não deve ser utilizado de forma nenhuma. Olha aí outra pergunta. Manteiga faz bem para a queimadura? 30% diz que sim, 70% diz que não. E aí? Aí, ó, também não, acertaram, também não. Bem. Realmente, a manteiga, ela não interfere no processo de cicatrização. Realmente, o que mais ajuda no exato momento que você queima é jogar, vai para baixo da água, tá? Lava bastante essa área na pia, em torno de 20 minutos, e a depender da extensão dessa queimadura, vai para um serviço de urgência. Tá, Sami, agora eu queria que você explicasse pra gente quais são os tipos de queimadura, porque tem grau 1, grau 2 e grau 3. Qual é a diferença? O que caracteriza quando uma queimadura é grau 1, grau 2 e grau 3? Pronto, então realmente a queimadura ela é classificada de acordo com a camada da pele, tá, em que ela foi atingida. Então existem 3 classificações. A camada grau 1, tá, a queimadura de primeiro grau, é aquela queimadura que atinge só a epiderme, a primeira camada da pele. É aquela queimadura que a gente vai para a praia, tá? A gente vai para a praia e fica exposto por muito tempo no sol, que chamam de insolação. Então, aquilo ali é uma queimadura de primeiro grau. Normalmente, esse tipo de queimadura, Neyara, as pessoas tendem a não procurar um serviço de urgência e emergência, tá? Tendem a ficar em casa e conseguem fazer o tratamento. Qual a orientação que a gente dá? Ingestão de água, tá? E bastante hidratante, porém hidratante dermocosmético. São aqueles hidratantes que realmente intensificam a hidratação. No caso dessa queimadura, vai para a praia, passa muito tempo no sol, você deve usar uma camisa molhada? Minha mãe já fez isso, ela passava molhada na camisa. Na verdade, você resfria. Quando você coloca algo molhado, você resfria a temperatura corporal e você tende a sensação de estar melhor. Por isso, a indicação de um bom hidratante. Então, o que deve fazer? Queimadura de primeiro grau, que é aquela do sol. Tomar bastante água, tá? Um banho em temperatura corporal e um bom hidratante. Certo. A melhor coisa. Já a queimadura de segundo grau, tá? Dentro da queimadura de segundo grau, a gente pode ter segundo grau superficial e segundo grau profundo. Aí já é uma queimadura um pouco mais profunda. A característica são formação de bolhas. Então, perceba que a gente já está na segunda camada da pele. Esse processo de cicatrização ele já não vai ser tão rápido e será necessário realmente a avaliação de um especialista, tá? De um profissional da área de saúde. É aquela que a gente queima, às vezes, na frigideira, quando está fazendo comida, que chega a ficar bolinha aqui? Essa seria de segundo grau? Se teve uma temperatura do fogo maior e formou bolha, já é segundo grau. Ah, então é aquela da frigideira. Aquela que você tá lá na cozinha. Quem nunca? Tá lá na cozinha, queimou o braço, então aí já é segundo grau. O que é que faz nesse caso? O que é que faz nesse caso? A depender da extensão e da localização, isso é importante a gente falar, tá? Se você queimou a parte interna das mãos, parte de genitais, parte do rosto, tá? E formou bolha, atenção, imediatamente lava, tá bom? Lava com água e vai direto para uma urgência. Por quê? Você já está na segunda camada da pele e algumas estruturas você tem uma pele mais fina ou mais grossa. Então, palma da mão,
a parte da face, a parte de genitálias, tá? Então, a pele é mais fina, então pode ser que você já tenha ultrapassado as 3 camadas da pele. Então, ter muito cuidado em relação a isso. Tá, tô em casa, queimei lá na panela, o que é que eu faço? Lavo e observa. De antemão, você não vai estourar essa bolha. Vai aguardar. Ela já disse isso, não deve. Vamos lá. E o que que passa? O que que faz? Lavar lá na água corrente, o que que vai passar em casa? Em algumas situações a gente pode orientar o uso, que é muito comum, que a gente orienta que se você quer ter um curativo em casa, Ok. e você não sabe o que é, o famoso óleo de girassol, que é o ácido graxo essencial. Tá. Então você pode colocar esse ácido graxo essencial em cima dessa bolha. Não te preocupa que naturalmente, com o tempo, ela vai estourar. Tá. Ela estourando, você continua passando esse óleo e automaticamente a sua pele vai cicatrizar. E a do terceiro grau, que é aquela mais grave, a do terceiro onde é grau, que ele não. deve ir? Porque a gente já tem que finalizar agora. A do terceiro grau, tá? Do segundo grau profundo, terceiro grau, você já não tem formação de bolhas, você já tem uma pele meio que esbranquiçada, em algumas escurecida, então nesse caso você deve ir direto para uma urgência. Lá deve ser avaliado por um cirurgião plástico, será submetido a uma cirurgia chamada de desbridamento, tá? E é interessante lembrar que o quanto antes isso aconteça, fala de um melhor tratamento, de uma melhor resposta a esse tratamento. Certo. E a depender da extensão, a gente entra com vários curativos especiais que hoje o mercado disponibiliza, ou então ele já realiza o enxerto. Qual é o hospital de referência que a pessoa deve ir? Bom, aqui em Teresina, nós só temos uma unidade referência para todo o estado, na verdade, que é o HUT. Então, lá no HUT nós temos uma urgência geral e tem cirurgião plástico, tem unidade de queimados, onde o paciente já recebe todos esses cuidados imediatos. Tá bom, então. Obrigada, Sâmia. A gente passava aqui o programa inteiro falando sobre queimaduras. Mas muito obrigada pela sua participação, tá bom? É um prazer sempre estar aqui. Tá, Joyce, é muito simpática. Obrigada.